Apresentação Aldo Vilela. CBN em Total, mostrando todos os detalhes do julgamento que acontece agora no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes fala nesse momento. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Até porque, como salientei, nas primeiras 3 ações penais que fixaram a competência do Supremo Tribunal Federal, as ações penais 1060, 1502 e 1183, fixei que a responsabilização legal de todos os autores e partícipes de inúmeros crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito que culminaram com as condutas golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, deve ser realizado com absoluto respeito aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. Vamos retomar o contato com o jurista Adeildo Nunes, que estava com a gente falando e houve um problema na comunicação. Doutor Adeildo, o senhor nos ouve? Agora ouço bem, Aldo. Bom, o senhor falava que os 8 advogados que estiveram nesta manhã fizeram defesas e praticamente todos questionaram a delação premiada do Mauro Cid, não foi isso? Exatamente. E é nesse sentido que eu queria prosseguir. Veja, Aldo, como eu já devo ter dito, a colaboração premiada no Brasil, ela não tem valor de prova. Ela é um meio de obtenção de prova, como eu já disse. Significa que ninguém pode ser condenado no Brasil com base na delação premiada. Essa é a primeira observação que faço. E, portanto, eu lamentei profundamente que os advogados de defesa, em sua grande maioria, não tenham atentado para este fato. Porque ninguém pode ser condenado no Brasil com base na delação premiada. Segundo, o inquérito policial também é uma peça administrativa, não é um processo ainda. E, portanto, também não há possibilidade do tribunal ou qualquer juiz condenar alguém com base no que foi colhido no inquérito policial. Até porque, eu não sei se você sabe, mas o Ministério Público pode oferecer uma denúncia independentemente da existência de inquérito policial ou não. Então eu vejo que foi uma grande falha da defesa, em tentar atacar tanto a colaboração premiada como o inquérito policial. Agora, é bom lembrar que o que o Supremo Tribunal Federal, pela sua primeira turma, está fazendo hoje é analisando se recebe ou não a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República. Ora, se ele receber a denúncia por maioria de votos, aí sim, inicia-se o processo penal propriamente dito, quando os acusados passam a condição de réu. E aproveitando que o inquérito policial não pode servir de prova para a condenação, que o tribunal vai ouvir, vai colher todas as provas, quer dizer, até aquelas que já foram contidas no inquérito policial. Portanto, significa que, com o início da instrução, é que o tribunal vai analisar a prova que efetivamente pode dar ensejo à condenação dos réus ou à sua absolvição. Então é muito importante isso, porque muitos leigos não têm conhecimento de que tanto a colaboração premiada como o inquérito não podem ensejar na condenação de ninguém no Brasil. Então, recebendo a denúncia, meu caro Aldo, aí sim, inicia-se o processo penal propriamente disso, agora com a convida de todas as provas e somente com base das provas colhidas em juízo, ou seja, perante o tribunal, no caso o relator, é que é possível uma condenação ou uma observação. Nesse momento, o tribunal está analisando
preliminares. O que é isso? As preliminares antecedem ao julgamento de mérito. Portanto, o tribunal, nesse momento, com o voto já da ministra Carmen Lúcia e agora do ministro Alexandre de Moraes, o que é que eles estão analisando? São as preliminares, ou seja, se existe suspeição de Alexandre de Moraes ou de Flávio Dino, é isso que eles estão analisando, porque isso deve ser analisado antes do tribunal analisar efetivamente se recebe ou não a denúncia. Outro argumento da preliminar, é em relação à questão dessa colaboração premiada, que poderia ter sido nula. Ora, eu acabei de dizer que o tribunal não vai levar em consideração nenhuma dessas preliminares sobre o inquérito policial e sobre a colaboração premiada. Agora, não se sabe ainda qual será o resultado, mas ainda hoje eu creio que o tribunal deverá decidir pelo acatamento da denúncia ou pela sua rejeição. E aí, como eu enfatizei, começa o processo penal propriamente dito. Tá bom. Vamos aguardar e acioná-lo mais uma vez, se o senhor assim permitir. Obrigado, doutor Adeildo. Estou sempre às ordens. Boa tarde. Muito obrigado. Adeildo Nunes, jurista, falou aqui ao CBN Total. Em regra, competência. Alexandre Moraes segue falando. Aqui, presidente, também gostaria de salientar que em relação às defesas de Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, essa questão, inclusive, estaria preclusa. Porque ambas as defesas, em relação à arguição de incompetência dessa primeira turma, pois ambas as defesas já interpuseram agravos regimentais após a alteração regimental, interpuseram agravos regimentais contra decisões desse ministro relator, e todos os agravos regimentais foram julgados pela turma. Estamos acompanhando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que retomou a sessão, que decide se Bolsonaro vira réu ou não. Saúde em Foco. Uma pausa pro médico Felipe. Obrigado, doutor Felipe. Deixa eu dar uma volta. Vamos voltar a Brasília. A gente está acompanhando todo esse julgamento que acontece hoje. Primeira turma do STF retomou o julgamento e a gente fica em Brasília e o tempo todo aqui no Recife também, com as informações aqui no CBN local. Fala o ministro Alexandre Moraes. Ocorreu no Superior Tribunal de Justiça, e assim afasta a possibilidade de um duplo grau de jurisdição que se pedia no Supremo Tribunal Federal. Então, presidente, afasto também essa alegação de incompetência do Supremo Tribunal Federal pelo fato de não possibilitar um duplo grau de jurisdição. E, por fim, também, presidente, afasto aqui uma última argumentação da defesa do denunciado Jair Messias Bolsonaro, que foi reiterado aqui na sustentação oral do advogado Celso Vilardi, sobre o argumento de que a competência seria do plenário em razão do denunciado ter exercido o cargo de presidente da República Federativa do Brasil à época dos fatos narrados. Então, o doutor Celso Vilardi argumenta subsidiariamente que, uma vez fixada a competência do Supremo, como à época ele era presidente, um dos denunciados, Jair Messias Bolsonaro, era presidente da República, deveria se manter o foro. Seria a exceção que o nosso regimento interno, no artigo 5º, estabelece. Presidente dos poderes, e aqui especificamente o chefe do Poder Executivo, ele deve ser processado e julgado no plenário. E por que isso? Há uma justificativa, obviamente, para aprovação dessa regra regimental, há uma motivação para isso. No tocante ao Poder Executivo, a expressa e excepcional, porque é uma exceção, inclusive 14h, 46 minutos. Política. Fala, Jamildo. Boa tarde, Jamildo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Olha,
Nessa terça-feira, o Supremo Tribunal Federal iniciou um julgamento histórico que pode transformar Jair Bolsonaro no primeiro ex-presidente brasileiro a se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e acusa Bolsonaro e mais 7 aliados de crimes graves, incluindo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Esse processo não é apenas sobre o indivíduo, mas sobre os princípios que sustentam a democracia brasileira. A primeira turma do STF, composta por ministros como Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, decidirá se aceita ou não a denúncia contra Bolsonaro e seus aliados. Caso a denúncia seja aceita, será aberta uma ação penal e os acusados se tornarão réus. Algo que em uma ditadura militar jamais poderia acontecer, não é possível. Esse julgamento ocorre em um contexto de alta tensão política, às vésperas de 2026, com segurança reforçada no STF e transmissão ao vivo pela TV Justiça. Bolsonaro compareceu hoje pela manhã pessoalmente ao STF para se defender das acusações, alegando que são infundadas e politicamente motivadas. Seus aliados também têm questionado a imparcialidade de alguns ministros envolvidos no caso. No entanto, a PGR sustenta que os atos investigados foram parte de um, abre aspas, projeto autoritário de poder que visava desestabilizar a democracia brasileira. Independentemente do resultado, esse julgamento é um marco para o Brasil. Ele reforça a importância das instituições democráticas e da justiça como pilares de uma sociedade livre e igualitária, coisa muito distante de uma república de bananas. A decisão do STF terá implicações profundas, tanto para o futuro político de Bolsonaro, quanto para a percepção pública sobre a força e a independência do sistema judiciário brasileiro. O Brasil observa atentamente com a esperança de que este processo seja conduzido com transparência e equilíbrio, garantindo que a justiça prevaleça. Afinal, a democracia não é apenas um sistema de governo, mas um compromisso coletivo com a verdade, a liberdade e o respeito às leis. Que esse julgamento sirva como um lembrete do valor desses princípios e da necessidade de protegê-los, mesmo em tempos de crise. Beijo grande, tudo de bom, a gente se vê. Interno no seu aproveitando que você está falando de julgamento, nós estamos acompanhando tudo aqui na CBN. Presidente, diante dessas alegações, presidente, continua falando. Pontuando cada uma delas, afasto ambas as preliminares, incompetência do Supremo e a incompetência no caso de reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, afasto a alegação de incompetência desta primeira turma, mantendo o julgamento nessa primeira turma. Eu voto, presidente. Como voto, ministro Flávio Dino. Senhor presidente, apenas um esclarecimento no mundo dos fatos. Quando se processou essa mudança regimental, remetendo às turmas os julgamentos criminais, eu aqui não estava. Foi em 2023. E a proposta do eminente presidente foi acompanhada pelos ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, André Mendonça. A única ressalva foi do ministro Luiz Fux. Ou seja, nesta cadeira existia uma possibilidade de uma vaga a ser provida por qualquer outro dos ilustres colegas da corte. Então não houve uma definição casuística quanto à primeira turma, tampouco da minha participação, até porque bastaria que um dos eminentes colegas da segunda turma tivesse pedido remoção, que eu aqui não estaria e não teria tido a oportunidade de aprender com os ilustres advogados, que os invejo na medida em que não tive ainda o privilégio de ocupar a tribuna do advogado do Supremo. O ainda fica por conta da minha natureza cristã. Acredito que depois dos 75 anos, Deus me dando vida, talvez estejamos juntos aqui. Já que o doutor Vilardi, o senador Demóstenes e todos, doutor Juca e todos os outros são bem mais jovens do que eu, estaremos juntos aqui na tribuna. De modo, senhor presidente, que esta é uma definição que se conjuga exatamente com o princípio do juiz natural, como foi referido pelo eminente relator. E o princípio do juiz natural exige pré-constituição e estabilidade. Porque se houver alteração de competências de acordo com o nome,
do eventual denunciado, ou de acordo com a cor da capa do processo, ou de acordo com a data, nós temos o risco de vulneração a outro princípio fundamental, conexo ao do juiz natural, qual seja o da isonomia. O eminente ministro Alexandre de Moraes lembrou, são milhares de julgamentos. Aliás, um dos ilustres advogados disse da tribuna com correção: os fatos são idênticos. E é por isto mesmo que o julgamento deve permanecer na primeira turma, porque é esta competência que deriva do princípio do juiz natural e garante a congruência interna no julgamento. E, portanto, a igualdade de todos perante a lei. Então, diferente do que daqui da colar se argumenta, não apenas é o certo cumprir a emenda regimental de 2023. Além disso, seria excepcionalmente, nesse momento, hoje não teremos o quadro Relações Internacionais e Diplomacia com Marco Alves, que estará no nosso debate. Também não teremos o quadro com o advogado Vinícius Santiago, Justiça, Direito e Saúde, que fica para amanhã. CBN